Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre extração de leite materno com o uso de bombas extratoras. Mas antes de começar a falar um pouquinho sobre as bombas, eu só quero deixar registrado, deixar claro que eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação às marcas. Então hoje, no mercado estão disponíveis diversas marcas, tipos e valores de bombas extratoras. Às vezes as mães acabam adquirindo ainda durante o pré-natal, mas nem sempre vai ser necessário o uso, Existem indicações para o uso dessas bombas que normalmente, no caso de bebês prematuros, que estão internados, que estão longe das mães, que a mãe precisa manter o estímulo da produção de leite, mães que estão induzindo a lactação ou no retorno ao trabalho, que a mãe quer fazer um estoque de leite para o bebê, continuar ingerindo leite materno, mesmo durante o período em que ela está fora de casa. Então, esse daqui é um modelo de bomba manual, Existem as bombas manuais e as bombas elétricas. Existem outros tipos de bomba que são como se fossem seringas maiores, que elas possuem um êmbolo ou que elas possuem uma pera. Essas bombas não são indicadas porque elas acabam machucando, na maioria das vezes, o mamilo, lesionando a mama das mães. No caso das bombas manuais, a intensidade colocada na hora de extrair o leite vai ser definida pela mãe, pelo profissional ou por quem está auxiliando ela nesse processo. Então sempre a bomba ela tem que estar centralizada, o mamilo ele não pode encostar nas bordas desse funil. E existem diferentes tamanhos de funil no mercado. O ideal é que ele seja adequado para o tamanho da mama, porque se ele for muito grande, o vácuo não vai ser efetivo. E se for muito pequeno, o mamilo vai acabar atritando nas bordas, podendo fazer um garroteamento ou machucar, a mama da mãe. Depois de centralizado, a mãe deve fazer a pressão aqui de extração, respeitando o seu limiar de dor. Lembrando, conforme eu falei lá no primeiro vídeo, que eu só vou fazer a extração com a bomba depois que eu já tiver feito a massagem e um estímulo manual, para mobilizar esse leite que está parado. Durante a extração, eu também posso fazer, como eu comentei nos vídeos anteriores, aquelas compressões em base de mama para intensificar a saída do leite enquanto eu estou utilizando a bomba. No caso das bombas elétricas, a única diferença é que eu vou primeiro posicionar o mamilo centralizado para depois ligar a bomba. Existem bombas elétricas de funil duplo, de um único funil, e tem algumas em que o motor já é acoplado ao funil. Essa eu também não recomendo porque ela acaba fazendo uma pressão que normalmente acaba lesionando o mamilo da mulher. Então o ideal é que o motor seja separado do funil. Quando eu acoplo na mama, eu vou ligar a bomba. Quando eu ligo, ela tem um padrão de estimulação. Esse primeiro padrão é comparado àquelas sucções rápidas que o bebê faz para estimular a descida do leite. Conforme eu aumento a intensidade, ela vai fazer uma sucção mais forte na mama. A mãe também deve respeitar a tolerância de dor dela, porque ela não deve sentir dor nesse processo. Se eu estou usando uma bomba elétrica e o bebê já mamou anteriormente, ele já estimulou essa mama, eu posso pular essa primeira etapa de estímulo apertando esse botão que tem o desenho de umas gotinhas. Ela vai para um padrão de extração. Então, eu já vou começar a extrair o leite e eu posso fazer as compressões em base. Se o bebê não tinha mamado, eu só estimulei com massagem e extração manual, o ideal é que eu ligue a bomba e deixe ela automaticamente no processo de massagem, de estímulo, e ela sozinha, depois de alguns minutos, vai passar para o processo de extração do leite. O ideal é que eu respeite esse tempo de estímulo. Quando eu estou tentando um aumento da produção de leite, o ideal é que eu comece numa intensidade máxima tolerada e quando o leite começa a drenar, eu diminuo a intensidade. Então, quando o reflexo de ejeção parou, eu posso aumentar a intensidade respeitando a minha dor. Quando ele voltou a sair, eu diminuo.
O ideal é que o tempo de extração com o uso da bomba manual não ultrapasse 20 minutos e com a bomba elétrica não ultrapasse 15 minutos. Então eu só vou exemplificar aqui com a bexiga para vocês conseguirem ver. Eu acoplo na mama e ligo a bomba. Então ela dá o estímulo, né, no mamilo e vai começar a drenar o leite. Então o ideal é que sempre eu tome muito cuidado com a intensidade, porque quanto mais intenso, mais eu vou estimular esse mamilo e eu posso acabar machucando a mama. Então ela tem que ser usada, né, de um modo cuidadoso, com todas as orientações, para que eu não acabe gerando um problema relacionado ao uso das bombas. E, né, para concluir esse vídeo, eu só reforço que as mulheres só comecem a utilizar as bombas, só adquiram esse material se realmente houver indicação, porque a extração manual ela também é muito efetiva para, né, aliviar o engurgitamento mamário, para extrair volume de leite. Se ela for realizada do modo correto, ela também funciona muito bem. E outro ponto muito importante é que muitas mulheres acabam emprestando essas bombas de amigas, de outras mães, e a gente tem que tomar muito cuidado com o risco de contaminação cruzada. Então esses equipamentos eles têm que ser higienizados da forma correta e ele deve ser usado por uma única mulher, não deve ser compartilhado entre as mães. Na hora da higienização, ela deve ser desmontada completamente, né? Toda a região que as partes da bomba que entram em contato com o leite devem ser higienizadas. Esse silicone, ele não vai entrar em contato com o leite, então ele não precisa ser lavado. E aqui as peças, elas vão, né, ser lavadas com detergente neutro, sabão neutro, água quente. Tem que ser retirado todo o excesso de leite. Lembrando que eu já comentei em outro vídeo, utilizar uma esponja específica para isso, não colocar dentro da pia com outras coisas que estejam sujas de alimentos, colocar dentro de uma bacia utilizada só para isso, com o sabão e a água quente. Depois de enxaguar em água corrente, o ideal para um cuidado maior para evitar a contaminação é que essas partes da bomba sejam fervidas por pelo menos 5 minutos. E sempre o ideal é olhar a recomendação do fabricante, se todas as partes podem ser fervidas e por quanto tempo. Então, depois da fervura, tirar de dentro da panela com uma pinça, um pegador e deixar escorrer sobre um pano limpo ou um papel toalha, não secar as partes da bomba e depois de seco guardar dentro de um recipiente, né, que permita a proteção, que não tenha nenhum risco de contaminação. Então, lembrando que as bombas elas não devem ser utilizadas na fase da apojadura, que eu comentei no primeiro vídeo, porque elas podem acabar induzindo um aumento da produção de leite. Então, né, eu posso até ter um alívio temporário, mas depois a minha mama vai encher muito porque eu estimulei demais ela. Então, o mais indicado para mães que estão na fase da apojadura, com engurgitamento mamário fisiológico, ou até mesmo engurgitamento que já está num nível patológico, o ideal é tomar muito cuidado com as bombas, porque elas podem acabar estimulando ainda mais a produção e aumentando o desconforto e o engurgitamento. E na dúvida, né, não utilize nada sem uma orientação de um profissional capacitado, um profissional de saúde. Sempre, né, busque auxílio antes de iniciar uma prática que pode ser, em vez de beneficiar, pode acabar prejudicando a amamentação.